A paz do Senhor Jesus, vamos dar início a mais uma aula de nossa escola bíblica com o tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Texto áureo: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías 60, verso 18. Verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Soberano Deus, grande e eterno Pai, Pai Santo e amado, eu me coloco em tuas mãos mais uma vez como instrumento de ministração de mais uma aula dessa escola bíblica, confiando na tua fidelidade, no teu poder que é imensurável. Senhor, te peço que repreende e maniete toda a oposição do inferno contra a tua palavra, que pela tua virtude, do teu Espírito Santo, o Senhor possa, meu Pai, abrir a mente, o entendimento, a compreensão dos teus filhos, para que eles continuem crescendo em graça e em conhecimento do Senhor, nosso Deus. Mantenha a porta da palavra aberta e manifeste o teu poder, a tua glória, Senhor, mais uma vez, porque a ti tributamos tudo o que é devido, a honra, a glória, o louvor, a adoração e a exaltação. Em nome de Jesus eu oro e agradeço, confiando na tua fidelidade e convicto de nossa vitória em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Leitura bíblica em classe, Neemias 1, verso 1 ao 4. E Neemias capítulo 2, do verso 1 ao 9. Neemias 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º, do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem, até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Objetivo geral: mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Introdução. Nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Tópico 1, Deus responde às orações de Neemias. Subtópico 1, Deus envia emissário a Neemias. Deus enviou um emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Anani contou como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria, muros fendidos e portas queimadas a fogo. Era um símbolo de miséria e de desprezo, e fazia dos moradores da cidade vítimas fáceis de assaltantes. Subtópico 2, Neemias, angustiado, jejua e ora. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá.
Neemias começou a jejuar e a orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias, primeiro dos versos 5 ao 11. Iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, dezembro, e Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar no mês de Nisan, março. Subtópico 3º, Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com semblante triste. Interrogado acerca do motivo de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias: "Quem me impedes agora?" Neemias orou ao Deus do céu para que pudesse responder ao rei dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém confirmada e respondeu ao rei: "Peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a edifique." Subtópico 4, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Conclusão do tópico 1, temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Então, irmãos, nesse tópico 1 e os seus respectivos subtópicos, a gente vai ver, né, quando Neemias sabe ali por seu irmão Anani o estado lamentável dos restantes, né, das pessoas que voltaram do cativeiro da Babilônia, né, as pessoas de Judá e Jerusalém que foram levadas cativas após o término do cativeiro, como nós já vimos em outras lições anteriores. Neemias ali passa a saber o triste e lamentável, né, estado de miséria que aquelas pessoas se encontravam e o estado também da cidade de Jerusalém com os muros fendidos, as portas queimadas. Então ele se angustiou e chorou, né, mas ele ali começou a buscar o Senhor em oração, em jejum. E quando ele se apresentou triste, né, porque ele era copeiro do rei, ele servia o vinho, e vinho era sinônimo de alegria. Então a pessoa que servia vinho não poderia se apresentar triste. E quando Neemias se apresentou triste, o rei percebeu e quis saber, né, o que estava acontecendo. E sempre com inspiração e direção divina, Neemias respondeu ao rei. Mas quando o rei perguntou o que ele queria, né, Neemias orou a Deus novamente para responder e pedir com sabedoria. Então nós temos aqui muitas lições para aprender com Neemias, irmãos. Nós devemos orar com sabedoria, pedir com sabedoria, porque o servo de Deus que vive de acordo à vontade de Deus deve orar pedindo ao Senhor que seja feita a vontade dele em todo o tempo, porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E servo de Deus, irmãos, não vive sem direção, não faz nada sem direção. Precisa estar orando em todo o tempo, pedindo direção, discernimento e sabedoria do céu, do Senhor, porque é o Senhor quem direciona as nossas vidas. A gente vê que toda a obra foi próspera, porque Neemias fez tudo de acordo à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nada dele mesmo, mas sempre fazendo no tempo e do jeito que o Senhor quis que ele fizesse. Então a gente deve ouvir a voz de Deus em todo o tempo, em tempo contínuo, para receber direção dele e não nos abalarmos, né, com vozes alheias, com vozes de pessoas que não estão na mesma dimensão e nem está na direção do Senhor. Então aprendamos, né, com o exemplo de Neemias. E vamos fazer a obra do Senhor, porque quando Deus está no negócio, tudo prospera, ele se responsabiliza por tudo e providencia tudo. Vamos ao tópico 2.